Olá, a Bíblia nos fala em Romanos 8, 26, que nós não sabemos como orar de acordo com a vontade de Deus, mas o Espírito Santo nos ajuda, ele nos auxilia, ele intercede por nós porque nós não sabemos direito como orar e como pedir e como nos expressar da melhor maneira possível. Porque ele é o nosso intercessor, ele clama por nós. Jesus Cristo também é descrito na Bíblia como o nosso sumo sacerdote, aquele que se oferece, né? Ele se oferece por nós, derrama o seu sangue por nós, e por causa dele nós podemos ser aceitos agora diante de Deus, e ele também vai em nosso favor diante de Deus, e por causa dele nós somos perdoados, temos uma nova chance e podemos ter uma nova vida. É engraçado ler um texto na Bíblia falando que, no fundo, nós não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos colocar realmente o que nós precisamos diante de Deus. Então, o próprio Senhor nos ajuda nisso. Eu já tive algumas experiências de vida com pessoas que oravam. E quando eles oravam, eles queriam falar palavras bonitas, né? Eles queriam usar todo o vocabulário que eles têm e fazer longas orações repetitivas que não acabavam nunca, né? Eu tenho certeza que eles achavam que estavam sendo super espirituais quando faziam isso. Mas o próprio Jesus, quando ele nos dá a oração do Pai Nosso, ele diz que nós não devemos orar a Deus como muitos fazem, de ficar gritando, querendo chamar atenção, ou de ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo sem parar. E aí ele nos dá essa oração do Pai Nosso, que é uma oração famosa, aonde ele nos convida a entregar a nossa vida diante de Deus, a reconhecer que Ele é Senhor, que nós precisamos da direção dEle, que nós precisamos da salvação e que a graça dEle nos mantém. Nós entregamos todo e qualquer pecado que a gente tenha cometido diante de Deus e pedimos a ajuda dEle para continuar caminhando. E a oração do Pai Nosso, que é bem famosa, ela parece bem simples, ela parece bem direto ao ponto, né? Ela não se estende por muito tempo, ela não usa palavras super difíceis que apenas alguém que fez um doutorado entende. Ela é uma oração do povo, ela é uma oração que fala de pão de cada dia, ela é uma oração que fala: perdoa as nossas dívidas. Quem é que não sabe o que é uma dívida, né? Então, ela é uma oração simples. E quando Jesus chama a atenção do povo, fala: olha, não sejam como os fariseus, não sejam como essas pessoas que ficam lá se estendendo, se alongando, porque na verdade essas pessoas, elas não estão orando para Deus, elas estão querendo aparecer. A oração que você faz com Deus, às vezes você faz ela no seu quarto de portas fechadas, e Deus, que te vê em secreto, te recompensa também. Então muitas vezes a gente ora de uma maneira que a gente acha que não é. A oração, ela só funciona, né, como se a oração fosse um mecanismo que só dá certo se eu seguir todos os passos. A oração, ela só funciona se eu estiver de olhos fechados, se eu estiver de cabeça baixa, se eu estiver vestido de tal maneira, se eu estiver em um certo lugar, se tal pessoa estiver orando por mim. E Jesus vem e nos mostra: não se preocupa tanto com isso, porque vocês nem sabem direito o que vocês estão fazendo. Mas não se preocupa, porque o Espírito Santo intercede por vocês. Jesus Cristo intercede por nós também. Você não sabe orar. E não tem problema, eu também não. Mas Deus nos conhece. Deus sabe o que se passa em nosso coração. E é importante que a gente tenha esse momento com Deus, esse momento onde a gente abre o nosso coração, nos entregamos nas mãos dele, confiamos nele e buscamos a direção. É importante, porque nesse momento a gente se fecha, a gente se afasta de toda a agitação do mundo, de toda a ansiedade, de toda a preocupação, e entra num estado quase meditativo e foca só em Deus.
E às vezes é difícil. É difícil silenciar todo o barulho, se afastar de todas as coisas e falar: agora eu vou só falar com Deus, eu vou abrir o meu coração para Deus, eu preciso da ajuda do Senhor e eu vou me entregar a Ele agora e vou pedir a direção dEle. E só fazer isso já é muito bom para nós, já é um momento de intimidade, um momento de paz que nós podemos ter nesse mundo tão agitado, tão acelerado. Deus nos chama para ter um momento de paz, de tranquilidade, de comunhão e talvez até de silêncio, onde você não precisa falar muito, mas você pode abrir o seu coração e falar tudo que tem dentro dele, colocar para fora sem medo de que ninguém vai te julgar, sem medo de que ninguém vai te cancelar, sem medo do que as pessoas vão pensar, porque Deus te conhece, Ele te entende e Ele sabe pelo que você está passando. Sabe aquela coisa que as pessoas vivem falando: você não pode me julgar, você não sabe quem eu sou, você não conhece a minha vida? Então, Deus conhece a sua vida. Deus sabe pelo que está passando. E Deus decide não te julgar. Ele te ouve, te ajuda e te dá uma nova chance. Busque o Senhor. Se você não é uma pessoa de oração, se você não é uma pessoa que você fala assim: eu não sei orar, bem-vindo ao clube. A própria Bíblia diz que a gente não sabe orar. Aquelas pessoas que se acham ótimos oradores, e oradores eu quero dizer, né, de oração, né? Pessoas que acham que sabem orar muito bem são pessoas que não entendem que nossa oração só é ouvida pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo que intercede por nós e não pelo nosso merecimento. Nós não somos perdoados porque a gente merece, mas é pela graça de Deus. Nossa oração não é ouvida porque nós somos incríveis e limpinhos e maravilhosos. Não, é pela graça de Deus. O Senhor cuida de nós e trabalha ao nosso favor e ouve nossas orações. E Ele quer fazer o melhor na sua vida. Então ore, busque a Deus, fale com Deus todos os dias, aonde você puder, quando você precisar, mas não só quando você precisar. Não só de uma maneira interesseira, eu vou orar agora porque eu estou precisando de uma coisa, né? Deus não é uma lista de compras que você só vai atrás e fala: me dá isso, me dá isso, me dá isso. Ele é um ser vivo, Ele é o nosso Deus e Ele quer ter um relacionamento com você. Então busque a Deus, fale com Ele, abra o seu coração para Ele. A oração ela é boa, ela faz bem, ela acalma, ela nos faz lembrar quem nós somos e quem Deus é. E ela nos dá direção. Se você está perdido, peça ajuda ao Senhor e Ele vai te ajudar. Um bom dia para você, meu querido e minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.